Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo com o tema Despertar, é o 24º vídeo e com o tema Morte. Eu vou falar sobre o que a gente chama de morte. Despertar, quem acompanhar essa lista, eu meio que atualizo, né, o meu processo, compartilho o meu processo com vocês. E esse despertar é nada mais, nada menos que assim, a nossa percepção, né? Como nós percebemos neste momento, que a gente chama de despertar. E o despertar é sempre quando você tem novas percepções, né? Aqueles cliques, nossa, é assim que é a realidade, né? Quando você vai tomando conhecimento de verdades, de como tudo funciona. Mas principalmente esse despertar, ele é sobre você, né? Como você vê tudo isso, como você se sente em relação a tudo isso. Então, esse é o despertar e nessa lista eu venho e compartilho o meu processo com vocês. Então, eu vou dar as minhas impressões sobre o que a gente chama de morte, né? Para adiantar, antes de estar detalhando mais, explicando, a morte, ela é uma coisa assim, para quem estuda, né, a espiritualidade, você vai ouvir muito falando que morte não existe, né? A morte é um conceito. E a morte ela só é compreendida desta forma que a gente entende, né, dentro, né, dessa realidade que a gente vive, né, dentro dessa bolha, né? A gente criou uma bolha que se isola do todo, né? E ali a gente criou a ideia de morte, porque a nossa percepção, a nossa realidade é limitada. Então o que sai disso, o que some, né, vem nos dar uma ideia de morte. E essa ideia é só porque nós estamos muito limitados, não despertos, né? Então quanto mais você amplia, quanto mais você expande sua consciência, quanto mais você desperta, né, mais você vai entendendo, né, a vida dentro dessa própria bolha, a vida dentro dessa própria, né, bolha de realidade, né, e como você foi envolvido em tudo isso, né, a tua parte em tudo isso. Então isso faz parte do despertar. Para dar um exemplo, tentar exemplificar o que a gente chama de morte, pega ali uma gota de água, uma gota ela tem uma membrana que envolve, né? Então imagina ali o oceano, né? Tem o oceano e você tem uma gota de água que você saca do oceano. Você pode sacar do oceano. Mas vamos supor que essa gota de água ela formou aquela membrana e está dentro do oceano. Digamos que ela conseguiu ali formar uma membrana e se envolver. Então ela dentro do próprio oceano ela se isola, né, com essa membrana do próprio oceano, e dentro daquilo ali cria uma realidade a qual ela passa a ignorar que é parte do oceano, né? Uma vez ignorando, ela tem esse esquecimento do que ela é. Em si, né? Para quem está de fora, isso seria a morte. Você se desconectou. Então presta bem atenção. Então nós que estaremos mortos, né, desconectados. Então a morte seria isso, né, dentro do ponto de vista assim maior, né? Para a bolha, né, ela cria uma realidade lá. A morte seria sair da realidade dela, né? Que nem nós aqui, nós estamos na bolha, morrer, né? Vamos supor ter ali alguém que morre e some da tua realidade. Então, né, que sumiu da sua realidade, para você aquela pessoa morreu. Porque você não consegue ver além da membrana da bolha que essa pessoa continua ali, né? Então, como nós fizemos essa bolha, criamos essa bolha de realidade, a gente criou também, né? Quem some, quem sai dessa bolha, a gente fala que morreu. Então, o conceito de morte. Outra coisa, a morte ela podia ser a destruição de qualquer objeto material. Então você tem ali um objeto material, ele está ali na sua forma, então você vai lá, destrói ele, queima, ele some, morreu, né? Que é o que acontece com o nosso corpo. Então você tem ali um objeto material, esse material é desfeito, né? Então é também o que a gente chama de morte. Embora para o universo toda a matéria assim é reciclada, e tem a questão da própria matéria não existir, tem aquela questão atômica.
né, disso aqui, a base disso aqui é o átomo, e o próprio átomo em si, né, os cientistas estão aí batendo cabeça para tentar encontrar a matéria que tem no átomo, eles não encontram, porque não tem. Né? Ah, mas encontrou o quarks, não sei o que, os quarks, né? Mas quando eles pegam aquilo lá e conseguem desenvolver um material que pode ampliar mais aquilo, né? Assim como você tem a matéria aqui, ele pega e amplia isso aqui ao máximo, aí vai ver que vai tudo buraco vazio. Né? A matéria tem um pouquinho ali e tal, ele chega até o átomo, e o átomo é a mesma coisa dos buracos vazios, né? É aquela coisa que eu acho que vocês já sabem. Então a própria matéria em si ela não existe. Né? Então como pode alguma coisa morrer? Ela se transforma. No caso de nós, né? Isso aqui a gente sabe, é um veículo, nós pegamos e a gente sai desse veículo e não funciona mais. E não funciona mais, a gente sai, que é sair da bolha. A gente sai da bolha. A gente meio que não sai, a gente continua ali. Naquele todo em volta da bolha. Só que você não é visto mais naquele bolsão de realidade. Então ali você tem o conceito de morte. Mas legal. Então vamos supor que aí entra a questão do despertar. Algumas pessoas têm esse conceito, têm esse entendimento. E não basta o entendimento, você tem que ter o sentimento. Então o sentimento é o despertar. Né? Por quê? Porque dentro da bolha, você é um personagem. Você, dentro dessa realidade aqui terrena que a gente vive, você assume um personagem. E esse personagem tem ali uma estipulativa de vida de 100 anos. Né? Só que você que entrou aqui, você é eterno. Então, antes de entrar aqui na bolha, você tem, vamos supor, em anos, milhares, milhões ou bilhões de anos. Então, 100 não é nada. Né? E quando você começa a tomar conhecimento, é esse ser que você é, encarnando, trazendo, conseguindo, assumindo. Né? Porque você assumir a encarnação, você encarnar não é só você controlar aqui, eu controlo meu corpo. Não é controlar, é você controla as emoções e o mental. Então você começa a trazer isso. Então por mais que esse mental ele é programado a partir das informações que você tem aqui, tem uma parte que é mais, né, sutil, que a gente fala de subconsciente ou, né, supraconsciente, está lá te mandando informação, te mandando intuição que faz com que você busque as informações aqui. E essa parte ela te traz o sentimento de que isso que você está buscando, que você encontra, é verdade. Né? Então não basta você saber, não morre. Né? Saber que não morre, ainda isso aqui vai, de um momento vai para o caixão. Né? Então não tiraria esse medo natural que tem nesse meio. Né? O que tira é esse ser que você é realmente assumindo até as emoções e te mostrando. Então quanto mais esse ser que você assume, esse medo da morte ele vai sumindo, vai desaparecendo. Fica claro que é o medo da dor. Então a gente não tem a morte, a gente teme a dor, porque todo mundo teme sentir dor. Então assim, tem essa questão. E para esse ser, então, que você que é eterno, né, que vamos supor, vai ficar esse aqui que é um tempo ínfimo aqui, né, que é muito pouco de tempo, quando você sair também tem um infinito pela frente, então isso aqui não é nada. E para quem está aqui então dentro da bolha, isolado do oceano, não tem contato, não acredita nada, então esse sim estaria morto. Né, para quem vê de fora, que está morto, porque ó, não tem como você contatar, né? E não é morto no ponto de vista aspecto material. É pior, né, que é o aspecto mental. A mente está presa dentro de uma realidade reduzida. Então esse que é a pior coisa que tem. Né? Então os seres que estão de fora, que vê, vamos supor, os seus familiares, os seus conhecidos que vieram e entraram dentro dessa bolha, né, eles ficam preocupados lá fora. Ah, para estar numa dimensão maior, não tem preocupação. Não, tem sim. Né? Então ficam preocupados porque que eu estivesse morto, né, enterrados ali, né, e, digamos, chorando no seu túmulo. Mas, claro, a partir de uma realidade maior, eles sabem que nós estamos aqui e tem como despertar. Então eles vêm e tentam, né, nos despertar até entrando dentro da bolha, né, que seriam as sementes viscerais, que entra aqui, encarna dentro da Terra para tentar despertar dentro de dentro e também passa por esse processo de vivenciar essa realidade. Né?
Porque uma vez você fora, é até difícil imaginar, né, o que a gente chama de morte, o que a gente chama muitas coisas aqui, porque só vivenciando essa realidade que a gente vai entender por que a gente sente essas coisas. Essas coisas, digamos, existem porque a gente sente. Né? Digamos assim, o que a gente chama de morte, quando você perde alguém, né? E tem aquela dor da pessoa sumir e tal. Né? Então, dentro dessa realidade, a gente sente isso. Sente essa separação. Né? Então, a morte pode ser vista como uma dor da separação, uma dor assim extrema. A gente vai lá e coloca como morte. E essa separação a gente só consegue experimentar porque a gente está na ilusão de que não existe nada além da bolha. Uma vez que a gente acha que não existe nada além da bolha, a gente ignora a própria bolha. A gente pensa que não tem bolha, a gente pensa que é tudo espaço, que a gente já está no todo, mas não, a gente está, né? Então a mente, ela não vê isso, para quem está, digamos, morto, preso nessa realidade. Então a gente está no espaço reduzido. Eu coloquei algo aqui para a gente ilustrar, né? Eu vou usar essa barrinha aqui, que tem uma barrinha de sol, né? Mas eu vou usar para estar ilustrando a nossa realidade. A gente sabe que a gente está no sistema, e por mais natural que seja, tudo no mundo é natural, né? Você tem seres que se aproveitam disso, né? Por exemplo, aqui a gente tem na selva, tem os animais que são presas, outros que são predadores. Dentro dessa realidade, então, isso existe, né? E nós, presos, ignorantes, né, desmentalizados, somos presa. Então tem seres que vêm e nos prende e tenta nos manter dentro dessa realidade, né? Então aí vem o ponto do despertar. Quanto mais você vai se dando conta, opa, isso é mentira. Quando você vai acordando ou vai se cansando de tudo isso, né? Isso tem a ver com a nossa expansão. Então você está na bolha, você começa a se expandir para fora da bolha. Então você começa a pressentir, opa, eu estou percebendo algo mais. Né? E a primeira coisa que a gente vai perceber é que tem a bolha. Né? Porque o que vem de fora da bolha bate na bolha e vem. Alguém fala, bate na bolha, não passa o som. Mas a gente percebe alguma coisa, alguma vibração. Né? Então a gente percebe que, opa, tem alguma coisa a mais. Só que, para nós, como toda a nossa realidade sempre foi a bolha, o que tem de fora, né, a vida fora, pra gente não é nada, é só uma batida, é só uma intuição. A gente nem imagina que o que está vazio é a bolha, o que a vida está aqui fora. Né, que é muito mais rico em informações, em sentimentos e tudo que a gente imaginar. Então a gente não imagina. Mas como nós somos aquele ser eterno, nós começamos a despertar esse fora da bolha aqui dentro e dissolver a própria bolha. A própria membrana que separa. Né? E esse dissolver a membrana não significa que você vai desencarnar, que você vai ter as percepções, né, tipo de ver a outra pessoa, não. Nós desenvolvemos nessa matéria, digamos, os dons, as qualidades para ter essa percepção, esses contatos, contatar esse rompimento da bolha, né, contatar o que existe fora, né, e aceitar isso como realidade, né, porque a gente ainda tem aquela coisa de que um espírito, né, é como se estivesse morto, mas com o tempo você vai começar a ter aquela ideia de igual para igual, não tem diferença nenhuma de você para quem está numa alma, para quem está usando o corpo de espírito. Não tem diferença alguma. Né? Você só está de um lado da rua e está do outro. Né? Mas tem um ponto de igualdade aí. Que dentro da bolha a gente faz uma separação muito grande. Digamos, eu tenho o corpo, eu estou encarnado e você não. Isso não tem importância alguma. Né? A relação é de igual para igual. E quando a gente começar a perceber isso, a gente vai poder, um espírito vai poder materializar e conversar com você normalmente, um espírito, um ET, o que for. Ele vai ter uma facilidade muito maior, porque na tua mente tem uma aceitação muito maior. Né? Isso eu acredito que vai acontecer primeiramente por meio da tecnologia. Então você vai ligar um monitor como esse, digamos, você está me vendo, mas digamos que eu sou um espírito e você está me vendo. É mais ou menos isso. É tão real, é tão tátil. Né? Se você vê um parente
rompe aquela dor, não tem mais aquela coisa da morte. Então a morte, ela deixa de existir, né? Mas antes, como nós estamos presos nesse sistema, nesses controladores, isso vai despertando primeiro dentro de nós, nessa certeza que é assim. E não é uma certeza mental, é uma certeza interior que vem, que é assim. Né? Que a qualquer momento, vamos supor, alguém pode... Que eles têm, do outro lado eles têm tecnologia para... Você está vendo aí o monitor? Some e aparece o ser que quer te contatar. Por que eles não fazem isso? Porque vai complicar a tua vida dentro dessa matrix, dentro desse sistema. Né? Primeiro porque atualmente tem que ter uma aceitação. Tem que ter um motivo, um porém, um porquê. Né? E se não tiver, e acontecer algo assim, vai prejudicar a vida da pessoa. Né? Porque ela vai querer contar para todo mundo e tal, né? E ninguém vai acreditar. Ou vai chamar muita atenção, né? E meio que desvia do objetivo nosso, que é aquela coisa da borboleta, que ela sai do casulo e tem que fazer o esforço para, né, abrir as asas. E naquele esforço ela, né, vai ter naquela ligação, mandando ali os fluidos para as extremidades da asa, para poder bater as asas, né, para poder ter um ser fortalecido, um emocional fortalecido, um mental fortalecido. E é isso que a gente faz nessa busca, né, nos fortalecemos. E nesse fortalecimento, a gente se livra dessa prisão, que são os controladores da Matrix. E quando a gente está numa pequena bolha, é que nem o fazendeiro que pega ali as ovelhinhas e prende num cercadinho. Ali ele controla e ali ele molda a realidade que ele quer. Ele conta a história que ele quer, né? Então aí eu vou voltar àquela coisa, isso aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Quando a gente tem uma realidade limitada, eu vou usar uma coisa que eu acho que todo mundo já caiu. Por exemplo, na época que a gente tinha a TV aberta, a gente ainda tem, né? Mas a gente tinha só aquilo. Então a gente assistia aqueles jornais criminalísticos que tem até hoje, né? Tem até hoje isso daí. Só tinha aquilo para ver. Então só tinha aquilo dentro da realidade, né? Você pode pegar as pessoas que são mais espertas possível no universo. Se você joga dentro do cercadinho, né? Tira a memória daquela pessoa, ela vai ter que se virar só com as informações que tem ali. Ela vai comer só o que você jogar ali. E aquele alimento físico, alimento emocional, alimento mental, né? E nós, por um tempo, né, aquele era o nosso entretenimento. Até que chega um momento que é jogado algo maior, né, que vem a internet. Então, se você é o tipo de planta, é o tipo de semente que é só precisar de sol e água para crescer, né? Você pode pegar essa semente e transformar ela num bonsai. O bonsai é aquelas árvores pequenininhas, né? Você dá uma realidade limitada e mantém ela pequenininha. Mas a partir do momento que aquilo abre, aquela árvore vai crescer, né? Então, no momento que você teve uma abertura, você aproveitou e partiu para outra mídia, para outros conhecimentos, né? E você tem um monte de pessoa que continuou, porque ali era só capim, né? Não que o capim ou a árvore seja melhor, indiferente, né? Não vamos entrar nessa escala de julgamento. Vamos só ver a coisa pelo que ela é. Então você tem um que é só capim, é raso. Então ela cresce e não existe nada além daquilo. Não existe o além, o sol, o espaço, os ETs, etc. Então ela continua preso naquele cercadinho, naquela bolha, né? Os controladores do sistema, eles usam esses recursos, essas ferramentas, essas armas para manter, né, você preso através da sua mente. Que essa é a pior prisão, essa é a morte, né? É prender você em uma realidade que vai chegar lá, os seus conhecidos vai te olhar e não vai ter nenhuma ferramenta de acesso para você, porque o idioma é diferente. Eu estou falando do idioma que a gente fala, o mental. Não tem mente, não tem um ponto de acesso. Não tem como chegar até a pessoa, né? Porque ela coloca aquela barreira de morte, de não existe, existe.
Então chegou o sol, chegou mais água, né, que vamos supor, abriu a internet, é só um exemplo de expansão. Esse ponto é importante, né, o que eu queria mais passar para vocês para esse vídeo, né? Então a gente estava numa redoma e tinha X de informação, né? Nós passamos ali, às vezes as pessoas estão ali no seu noticiário local, né, o que acontece na minha cidadinha, roubaram o banco ali na minha cidade, as pessoas todo mundo vai sair espalhando, contando a notícia, né, o que aconteceu, você vê isso nas redes sociais, vejo, né, às vezes acontece alguma coisa na cidade, a pessoa já publica, né, sendo que não tem importância nenhuma para o resto do mundo, mas ela não, olha que importante o evento, então ela está presa ainda naquela bolinha, né. Mas legal, você expandir um pouco mais. Eu vou colocar aqui como uma expansão. Ó. Esse aqui vamos supor a nossa realidade. A gente vai e expande um pouquinho mais. Então isso, vamos supor, parece muita coisa, né? Ó, dentro da realidade de uma pessoa. Mas aí a pessoa começa a crescer. Isso aqui eu quero fazer o seguinte também, para dar uma percepção de vocês do que é uma expansão. Digamos que isso aqui é tudo que nós temos, ó. Ó, um ponto parece que está muito longe do outro, né? Tá na extremidade, ó. As coisas estão longe, ó. Como isso aqui está longe desse. Só que quando você expande, isso aqui é para dar o sentimento de distância de um ponto para você chegar ao outro e te dar a percepção também de distância no tempo. Daqui 10 anos, parece longe, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que daqui até aqui é 5 anos. Nossa, que longe, né? Mas quando você se expande, né, você está aqui naquela bolinha, no seu bairro, você se expande para o seu país, para o mundo inteiro, né, acontece isso daqui, ó. Ó, isso aqui está tão longe, você expandiu a sua percepção de realidade, que expande a sua percepção de realidade, ó, para o mundo inteiro. Ó como que ficou do ladinho agora, ó. Percebe que está bem mais perto? Então mesmo que aqui ainda continue sendo 5 anos, a percepção de realidade que nós temos, ela ficou menor. Então, olha quantos elementos entrou dentro da nossa realidade. Então, isso meio que passa de ter aquela importância toda. Então, isso aqui era toda a nossa vida na Matrix 3D da mídia aberta, da TV controlada. Era tudo informação que nós tínhamos. Deixa eu aparecer aqui para ficar legal. Então, vamos supor, era tudo de informação que a gente tinha, estava aqui. Aí de repente você vai para a internet, tem um monte de informação, Essa informação não é só mental, né? Informação tipo que vem no sentimento, tudo faz parte da sua expansão, né? Aqui é a expressão da nossa expansão. Então, expandir nossa realidade de informação, nós que estamos expandindo também. E você tem que prestar atenção nisso, né? No que você sente. Então, ó, passou a ficar perto, né? Então, de repente, vamos supor, tem uma pessoa que você não vê há 5 anos. Parece que foi ontem. Né? As pessoas que comemoram o aniversário, ó, cada ano, né? Antes eram aqui, depois iam aqui, ficava tão longe, parecia que tão distante, né? Quem lembra quem passou ali nas escolas normal, que era um ano, que era longo, né? Um ano inteiro e tal, agora ficou aqui um do ladinho do outro, ó. Parece curto, parece pouco tempo, por isso que a gente tem essa percepção de o tempo está passando rápido, é porque a nossa escala de informação aumentou, estamos muito ricos nisso. Né? Como se a gente fosse um computador, a gente encheu o HD, né, de informação. Então ficou aqui, ó, parece ontem. É uma pessoa que você não vê há muito tempo, ó, parece que não viu ontem. Né? A percepção, a impressão que a gente tem. Que não faz tanto tempo assim que. Mas se a pessoa está dentro daquela realidade curtinha, né, para ela fala, nossa, quanto tempo você faz que você não me vê, que você não vem aqui, né? Mas é aqui, ó, para você é isso aqui, tá do lado. Então, como eu falei, que é muito importante essa parte, que é o seguinte. Dentro daquele pouquinho de informação que a gente tinha, que eu falei que era a mídia aberta, então ali as informações que vinham da sua mídia aberta, o jornalismo aberto, né, que só falava das coisas locais, né, de repente você expande para o mundo, ou seja, a expansão, você começa a ficar ciente das coisas que tem no mundo. Né? Aí tem um padrão. Então, esse é a parte importante. Esse padrão. Qual que era o padrão antigamente que você ficava vendo jornais criminalísticos? Né? Aquela informação parecia importante. Hoje não parece.
Né? Parecia importante. Nossa, olha essas coisas terríveis que acontecem, olha o que está acontecendo, uma fraude não sei o que, tal, tal, né? E deixava a gente tomar cuidado, se precaver com tudo isso, né? Como se fosse importante para eu me cuidar daquilo. Né? Então, isso que é o que eles vendem para você. Você tem que se informar, né? E a pessoa fica todo dia vendo aquele tipo de informação, porque é só o que tinha, né? Aí você se expande e vê que aquilo lá ficou e não tem importância, né? Mas a gente cai em outra armadilha, que é aquela coisa do espiral, a coisa se repete, né? Ela aumenta, mas se repete. A gente de repente está preso em teorias das conspirações, né? Que não é teoria, é uma forma de falar, né? Em crimes muito maior acontecendo no mundo, né? E aí você precisa ver este padrão. Da mesma forma que o jornal criminalístico ele tem toda aquela artimanha para te prender, essas outras coisas também. Falar é que vem várias coisas na mente para colocar ao mesmo tempo. Aí complica. É porque esse ponto é importante. A gente não percebe, da mesma forma que a gente não percebia quando estava preso na 3D. Aí você vem para 4D, opa, agora estou ciente de todas as coisas que acontecem no mundo, dessas coisas terríveis que as pessoas ali não se dão conta, né? Então eles usam essa artimanha para prender a nossa atenção nessa realidade ainda. Né? Então eles jogam esse jogo, eles têm que prender a tua realidade. Né? Porque a questão não é te prender fisicamente, é te prender mentalmente. Né? Então se você vê o mundo hoje, ele está absurdo, ele está louco, está uma loucura. Você fala, nossa, como isso é possível? São artimanhas para prender a tua mente, trazer aqui para essa realidade, para fazer você discutir com o outro que está ali, que é grama, né, que a realidade não vai além, não vê o que você está vendo. Mas como você não está vendo isso, tal, né? E dentro da grama eles usam um tipo de manipulação para tentar te refutar, né? E prender todo mundo nessa realidade, ainda prender aqui. Né? E é isso que a gente tem que perceber, esse jogo. Então, de repente, você via ali todo dia ali, o jornal criminalístico, sensacionalista, agora a gente está vendo ali a teoria de conspiração. Né? O que está rodando hoje? Hoje tem o quê? Tem um Elon Musk, né, com o Starlink, o cara está dominando tudo. Né? É o espaço, é os carros, é o chip implante neural, agora a informação que comprou o Twitter. Né? E assim, o cara surge do nada e tal. Então, assim, tem agenda, tem teorias, eles têm uma agenda, né, para seguir. E que nem aqui é uma fazenda, então eles colocam o gado lá. Então eles tem um que vai pular um pouquinho mais e tentar fugir. Então eles têm medidas para não deixar aquela ovelhinha fugir. Né? Então quando eles veem que alguém está saindo um pouquinho mais, eles usam as outras medidas. Né? Só que eles sabem que o que está derrubando a cerca é um movimento cósmico, natural. E o que eles prenderam, os bichos que eles prenderam ali no cercadinho, são seres cósmicos. E quando vier esse movimento natural, esses seres eles vão despertar, eles vão romper aquela bolha, esses seres sabem. Né? Por isso que a gente vê as ações absurdas que eles estão tomando. Porque assim, são ações que visam prender, por mais tempo possível, esses seres que estão despertando com esse movimento cósmico. Né? E é o seguinte... É uma onda de despertar. Como fala, o raio, né, o fluxo galáctico, a onda cósmica, né, o pulso de Alcione, não sei. É uma vibração que entra e aumenta a vibração do que a gente está vivendo aqui. Né? Então quem for aquela plantinha que é só botar um pouquinho de sol, ela cresce, vai crescer. E quem não for, vai continuar do mesmo jeito. Né? Nem vai ignorar. Né? Só que aí tem um problema. Como é um momento de despertar, então vem muita coisa do céu. Né? Essas coisas do céu que eu falo é coisa de fora da bolha. É informação, é sentimento, é você que vai encarnar cada vez mais e ficar cada vez mais perceptível da realidade. Né? Então vem muita coisa boa. Contramedida, vem muita coisa ruim também. Que são as contramedidas que
esse pessoal, digamos, da não-luz, das trevas, ou o que seja, toma, né, para tentar prender e confundir mais as pessoas. Então, assim, qual que é o perigo? A gente sai daquela jornal criminalístico e cai nas teorias de conspiração e fica ali o tempo todo, tal. Só que tá chegando coisa que é de fora. Se você ficar olhando para dentro, se você ficar vendo o jornal criminalístico, teoria da conspiração, e o que a NASA tá fazendo? A guerra, né? A guerra, agora a guerra na Ucrânia, a Rússia invadindo e tal, né? Ó, eu sei porque, vamos supor, o jornal da Atena, você vê, você sabe por que existe crime. Né? Se você prestou atenção. Por que o ladrão vai lá e rouba o seu... Cara, isso é básico. É básico, tem a ver com política. E o cara não é bonzinho, não. O político ele paga os dois lados, bandido e mocinho. Ele sustenta aquela realidade. Isso faz parte do sistema. Né? Isso é básico. Então as pessoas, mais que é grama, ficam ali culpando ladrão. É todo um sistema que está envolvido que cria ele, desde o bercinho. Né? Aí vem aquela coisa, não sei o que, de esquerda, direita, entendeu? As pessoas se prendem nisso. Aí a mente, foi levada para aquilo, para aquela discussão. Né? Só que da mesma forma que você compreendeu, você vai compreender também o que tá rolando por trás da guerra. Né? E se você aprendeu a lição vendo o jornal criminalístico, né, o que traz por trás daquilo, também vai ver que por trás da guerra também tem outras coisas maiores. Né? Então vai ser um ciclo, sempre vai ter coisas por trás. Né? E aquilo tudo prendendo a tua atenção nesse tipo de realidade. E eles vão gritar, eles vão fazer barulho. E, olha lá, agora vai usar arma atômica. E vai virar a terceira guerra. Essa terceira guerra vem rolando desde o ataque do 11 de setembro. Né, lá das Torres Gêmeas, que derrubou, né, falou que matou o cara, não matou. Né, tem a questão dos aviões ser holograma ou não. A nossa realidade, que vive aqui, se você fixa e tenta ficar tentando provar se é isso ou aquilo, você está perdendo tempo. Né? A gente está perdendo tempo por quê? O eu está encarnando o que você é, o seu eu real, o seu eu sou. Então é a isso que a gente tem que se dedicar mais tempo, prestar mais atenção, mais como se a mídia está gritando que vai ter terceira guerra. Você vai cair um meteoro. Pelo que eu estudo e tudo, e a gente percebe, e né, eu assisto também muitas coisas, eles tentam chamar a sua atenção o máximo possível. Né? As pessoas que, se você tiver um tempinho, você começa a despertar, que é natural. Você começa a olhar para o sol, né, a plantinha começa a crescer. Então eles voltam a criar um problema. Então a gente teve o problema agora da doença do tal né, Covid. E as pessoas ficaram tudo vidradas nessa realidade, né? E começaram a colocar umas contra as outras, vacinados, não vacinados e tal. Então essas tretas, todas essas brigas todas. A gente é que nem você assistir jornal criminalístico. Eles conseguiram novamente te prender à tua realidade, mesmo que seja numa bolha maior. Isso é o pior. Essa é a morte que eles trazem, que esse sistema traz. Eles matam a tua mente. Eles sequestram o teu mental e deixam preso nessa realidade. Né? E quando vê que isso não está surgindo efeito, porque o sol está vindo, a energia está vindo, o ser que está aqui vai despertar, vai acordar. Então eles vêm com outra guerra. Uma pandemia mais ainda mortal. E tudo isso que está morrendo não importa, porque a matéria foi. Então o objetivo deles não é eliminar as ovelhas. Eles usam isso, só que ele está perdendo a ovelha, porque ele precisa assustar. Ele precisa deixar o lobo ir catar algumas ovelhas e levar embora, porque para os outros ficar com medo e ficar agrupados. Só que eles não querem que o lobo leve as ovelhas. Porque eles querem usar as ovelhas. Né? Mas eles usam isso porque senão as ovelhas não vão ficar com medo e não vão ficar ali juntinhas, agrupadas, tremendo, amarradas. Né? Então eles usam. E na agenda tem o quê? Se falhar tudo, se falhar a terceira guerra, né, eles vão começar, é capaz que eles vão começar a usar bomba, tudo e tal. Né? Se falhar, se ter guerra, acredito eu que vai ter meteoro também. Então alguém vai deixar lançar os meteoros. Né? Tipo, tem dois bichos brigando lá, alguém vai lá tacar pedra. Vai, separa, né? Vai com um pedaço de pau, começa a bater, fazer barulho. Então tacam lá uma pedra gigante para ver se as coisas aqui acalmam. E a tal invasão. Né? A invasão falsa, né, dos aliens tal, que eles podem simular. Então de tudo para tentar manter a mente presa nesses tipos de realidade, de coisas acontecendo, coisas mirabolantes, fabulosas. Então assim, prende a tua mente. Então, como eu falei, a realidade aqui, legal, você estava ali preso na mídia,
4D. A sua realidade era essa aqui. Aí você ampliou um pouquinho, né, para a realidade mundial. Você tem muito mais informação. Por isso que pra gente trocar ideia com uma pessoa que está presa aqui não dá. Ela não tem QI, ou, né, não tem inteligência ou conteúdo para conversar com a gente. Não tem. Isso aqui a gente acabou deletando. Né? E ó, a gente continua expandindo. Né? Ó, que não é só o mundo, agora é para o universo. Né? Quando você vira um espiritualista. Então a quantidade de informação é muito maior que a gente lidar. E o que acontece com essas informações? Se são negativas, como a gente está vendo, ainda é um sistema prisional. Ainda tentando te prender numa realidade, né, míscua. Né? E o que você é, ela está além do que entra aqui. Né? Porque toda a informação que entrou aqui para mim é o que eu estou vendo na Terra, que eu estou aprendendo desde uma perspectiva humana. Só que você vai muito além. Ó. Então imagina a quantidade. Ó, a questão temporal. 10 anos era longe para mim, ó, como ficou pequeno. Não é mais nada. Né? Agora 100 anos é questão de nada. Então por isso que os espíritos mais evoluídos falam, ó, 1000 anos, 2000 anos foi ontem. Então essa percepção começa a vir em você. Né? Do próprio conhecimento. Chega uma hora que, nossa, o que eu sabia quando eu estava lá na escola criança era importante. Era, né? Deixa de ser importante. Até que o próprio conhecimento em si perde a importância. A gente entra mais numa coisa assim real, de realidade, do que é. Né? E percebe essas amarras de criando, né, sistemas, aí vem tem um monte de gente que parece que são experts, né? Vem debater um assunto e tal. E percebe que ficam remoendo aquilo e tal. E quando aquilo fica cansativo, a Matrix vem e lança novos elementos. É legal a gente, tipo, né, ficar atento, só que não se prender. Não se prenda como se essa fosse a sua realidade. Isso aí são elementos de distração, para evitar que você cresça. Porque pode ter terceira guerra, pode ter invasão. Então mesmo que você perca seu corpo físico, a tua mente, ó, é o que tem que se libertar. Porque assim como você ficava preso na TV assistindo o jornal criminalístico, a gente fica preso aqui assistindo, né, Terceira Guerra, a invasão alien fake, né, que é o false flag, né, o ataque de bandeira falsa com aliens, né? Isso é um elemento muito interessante, né, colocar aliens, só que você é um alien encarnado. Você já encarnou em vários tipos de mundo, já tem uma bagagem que isso aí, ó, é jornal criminalístico também. Né? Então mesmo que você desencarne, se você ficar vidrado nessa realidade, é onde você volta a encarnar de novo. Porque quer voltar a assistir aí o jornal criminalístico, seja com bandidinho roubando ali a mercearia, ou o ET invadindo e dominando o mundo. Então a gente fica preso nesse tipo de realidade, de conflitos. Então assim, liberta a tua mente de toda essa, digamos assim, a informação está aí, a gente tem que se dar por conta, porque é o terreno que a gente anda. Só que liberta a tua mente dela, que não prenda. Fala, ok, estou mais perceptível da realidade. Então, quanto mais você se libertar, mais você cresce em direção àquela luz que está vindo, né? E a tua percepção em relação ao que está te passando vai ser mais ou menos automática. Você vai olhar e vai ter uma percepção do que está acontecendo, né? O que está rolando ali. Então é isso, né? Isso aqui é importante, né? Ter em mente, né? Mais essa barra aqui, ó. O tanto de informação, eu falei, nossa, quanta informação! Nós somos seres infinitos. Isso da informação também é interessante, porque você vai ver o tanto de informação que tem aqui, ó, tudo isso aqui não cabe em quem está aqui, né? Um computador que tem um HD ali de 4 GB, né? Isso aqui que vai teras ou, né, vai além, não cabe o que é a nossa alma, né? O que é tudo que nós somos. Então é por isso que nós não trazemos muita informação, essa sensação de não despertar. Eu não trago a informação como, vamos supor, as vidas, o corpo que eu usava em outro mundo, mas eu trago a coisa mais sutil, que é a intuição. É a ligação com tudo isso, as lições que eu aprendi em tudo isso. Né? Então isso chega, que eu possa aplicar aqui para ir me libertando também dessas amarras mentais, dessas ideias,
né? De defender quem eu sou, né? Eu tenho que defender quem eu sou porque eu não sou humano. Aqui é um personagem, não tem necessidade de defender um personagem que daqui 100 anos não existe mais, né? Um veículo. Isso as pessoas fazem quando, por exemplo, defendem um time, né? Veja como a Matrix usa como prende a mente das pessoas. Isso é a morte, né? Quem veste o uniforme, as cores de um time, fica ali, tá morto para quem vê de fora. Você olha assim, você não, da pessoa que chegou aqui de fora, você vai ver que não tem nada ali. O que está ali é o time, é a cor daquele time, é o nome daquele time. A pessoa não está mais. A única coisa da pessoa que tem é a emoção e a energia que ela está gerando. Que ela está gerando aquela energia e tem um monte de parasita sugando daquela energia que ela está gerando, né? E isso a gente faz quando a gente vai defender partido, quando a gente vai defender um monte de ideologias que existe só aqui, nesse meio de distração, né? Ele turva a mente das pessoas, eles modificam a pessoa, eles modificam a natureza das pessoas e enfia cada pessoa em um grupinho, para essas pessoas ficar brigando, eu sou certo, não sei o que, tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então assim, desperta. É claro que a gente estamos caminhando, então eu vou ver a estrada que eu estou caminhando, mas eu não vou me prender nos buracos que estão sendo colocados na minha frente. Eu vi um buraco, eu pulo. Danificou a roda ali, não, eu vou e conserto. Né? Porque nós não somos perfeitos, nós batemos, nós caímos em buracos também, mas a gente tem que ter essa percepção para poder sair, consertar e reparar e continuar caminhando. Continuar em direção à luz. Mas a luz é uma ferramenta dos arcondes. Você vê o que estão colocando? Não importa que a tua mente seja livre, esteja você preso ou livre. Né? Porque agora eu sou um ser desperto, eu despertei, eu sei até o meu nome cósmico, eu estou desperto. Mas aí tá preso, tem que aquelas as pessoas deixa eu ver se eu lembro, né, o que as pessoas costumam falar. Eu vi, né, alguns canais, né, as pessoas falando que nossa, que a coisa vai ficar feia, né? E a gente tem que começar a guardar comida e a gente tem que começar até a aprender a usar armas para se defender. Aí vem outra questão de morte, né, que é mais sutil ainda, está muito mais além da caixinha de qualquer esquema mental que a gente possa ter aqui. Então a pessoa, eu volto lá pro cara que, o cara que realmente vem aqui. Outra questão que eu queria falar também, né, fala de Jesus, da simplicidade do conhecimento. Então, ele conseguiu simplificar muita coisa, um conhecimento, vamos supor, que você adquire numa eternidade, ele vem e simplifica em poucas palavras, né? A questão de se bater na nossa face direita, dá a face esquerda. Cara, tipo assim, é uma sabedoria que custa a gente entrar e entender o que ele quis dizer, né? Então essa questão da simplicidade. Então quanto mais simples for, né, o todo é o quê? O todo é um. Então é um. É uma só, digamos, verdade. É uma só coisa. Então você vai focar aquilo ali e vai, de repente, vai ter todo o conhecimento. Então não adianta você ter aquele monte de teoria, tal, assim, assim, assim. Isso é material para a Matrix também, que vai usar para tentar te controlar. Agora, quanto mais você consegue simplificar tudo aquilo, é melhor. Então, as pessoas estão aí, que são espiritualistas, estão despertos e tem o nome cósmico, que sabe que é um ET, e de repente está falando em pegar em armas, né, estocar comida. Eu já falei em um vídeo anterior, quer estocar comida? Dá comida para quem está precisando, né? Resgata um animal na rua ali, está ali passando fome, dá comida para ele, né? Ajuda quem ajuda os seus animais, né? Doa marmita, cesta básica. Essa é a melhor forma de estocar comida. O que é estocar comida? Meu ego com medo do futuro, de passar fome, de ter guerra e faltar comida. Então, ou seja, os caras que colocam ali você assistindo o jornal criminalístico botaram você nessa história, né, de que você vai passar fome, que você vai morrer. Desde um ponto de vista maior, meu corpo ele pode faltar o combustível, mas a mente, ela é livre, mesmo que o corpo pereça, que é o tal dar a outra face, né? A mente ela tem que estar livre disso, né? E você sai fora dessa prisão, né? Porque você não morre, quem morre é o personagem.
né? Agora, se a pessoa estiver na bolha, aquilo é a morte, né? Tem uma coisa mais importante ainda para passar nesse sentido. Assim, então assim, a pessoa, ela está disponível a matar a outra pessoa. Quando ela se planeja, né, a tal defesa, a tal pegar em armas para atacar. Então aí mostra a tua índole. Né? Você está começando a pintar um cenário, você está começando a comprar o jornal criminalístico, né, de que vai acontecer um monte de coisa com você, que você vai ser obrigado a tirar a vida de outro ser. Né? Então aí que eu invoco, né, a sabedoria de Jesus, dar a outra face. Essa é uma parte mais complicada, que eu tenho acesso ao conhecimento, mas a gente reconhece que não tem um nível, o padrão de Jesus, né, que está muito além. Mas nada impede de passar o conhecimento. E qual que é o conhecimento? Não há morte. Né? Então, se vier alguém para te atacar, para tirar a tua vida, né, é uma história, é um personagem. Aceita. Né? O perigo é o seguinte: você tirar a vida do outro, seja por qual motivo que for, né? Aquilo dá a outra face. Aí tem aquele monte de teoria: ah, não, mas aí o mal vai ganhar. O mal não tem como ganhar. Né? O problema é ele prender a tua mente, porque uma vez que você aceita a lutar contra, então imagina, eu vou defender agora o meu alimento que eu estoquei, né? Aí vem o ser lá querer roubar, porque ele também tem muito, né? Nem porque ele vai roubar porque ele tem fome, ele quer roubar porque ele quer mais, né? Que esse sistema é assim, quem rouba quem tem mais, né? Então ele tenta invadir, eu vou lá e mato. Então a tua prisão, ela ficou muito maior, o tempo que você vai ficar nessa realidade, que você lutou para defender, né? Então você está muito mais preso, né? Então aquilo da outra fala, se o ser vem e fala, ok, não tenho arma, não tenho nem estoque, né? Então vem os invasores, seja ET, seja outras pessoas, né, e mata a gente, por exemplo, né, destruir o corpo. Eu não estou numa posição, eu não me coloquei em posição de tirar a vida do outro. Então você sai, e você sai com outro padrão vibratório, né? Isso que eu estou falando é muito hipotético, né? Porque em tese, se você chegar a esse padrão vibratório, esse tipo de coisa é muito difícil de acontecer. Aí vamos pegar aqui que vem agora. Ah, mas aconteceu com Jesus, botar ele na cruz e crucificar. Sofreu pra caramba, né? Ele saiu já ascenso, né? Então, falando, se você tiver nesse padrão de vibração, você já sai ascenso. Ah, vamos botar a bruxa na fogueira. Só fez o bem, né? Curou um monte de pessoa. Aí veio a Inquisição, falou que ela é bruxa e botar na fogueira, né? Dependendo do padrão que ela alcança, ela vai olhar o corpo dela queimando e já sai ascensa, já sai cheia de luz, né? Cumpriu a missão dela, né? Agora, vale a pena lutar por esse sistema? Não é nem questão de valer a pena, porque se você lutar, você vai estar reforçando esse tipo de realidade, você vai estar prorrogando esse tipo de realidade e vai estar adiando o despertar das pessoas. Porque de repente é um ser que tem capacidade de fazer um estrago contra o mal, só que você está usando a mesma ferramenta do mal. Já os invasores, né? A gente vai lá e destrói todos os invasores, né? O que a gente está vendo, por exemplo, na guerra que está acontecendo agora, né? O que estava acontecendo, né? Só para dar um resuminho do meu ponto de vista que eu consegui constatar, né? Ilustrando, eu vou ilustrar, né? O teu vizinho começou a comprar equipamento, né? Aí você começa a olhar e ver que o equipamento é uma arma, é uma catapulta, e ele começa a montar essa catapulta virado para tua casa. Ele monta a catapulta e começa a dar pressão nela, né? Puxar, que eu esqueci o nome, armar, virado para tua casa. Você vai esperar ele tacar, né? Se você é só, como eu falei, dar a outra face. Agora, como você tem a sua família para defender, aí já complica um pouco mais, né? Então, esse é né, bem simplificado, né? Agora, que detalhes, é só jogar na internet lá o tipo de batalhão que eles tinham lá, né? Busca na mídia alternativa, né? O próprio Putin falou, então vamos desnazificar a Ucrânia, né? Então, assim, a gente sabe quem controla o mundo, né? Aquela coisa dos, né, que tem o olhinho no meio,
tal. E o que esses caras fizeram desde a derrubada das torres, que foi falsa, foi para invadir o Oriente Médio. Como eles agem, né? Eles financiam as forças que vão lá dentro do país tentar destruir o próprio país, de tomar o controle. E fizeram isso em tal país, né, que hoje está sendo, digamos, atacado. Né? Você não fica bravo quando a polícia sobe um morro para, né, tentar limpar a área. É mais ou menos isso que está acontecendo. Né? Só que a pessoa tem que fazer, digamos, seu próprio. E pesquisar, tenta entender o que está acontecendo. Então, assim, é complicado, né, quando vem não só contra você, mas contra os seus. Então a gente sente esse impulso de reagir, que é natural, faz parte do animal, faz parte dessa história, faz parte dessa realidade. Então se a gente vive isso, tem esse impulso, ok, se defenda. Né? Não está errado, faz parte da nossa evolução, nós vamos aprender com isso também. Só que quando nós estivermos conscientes e cientes, aí você dá outra face. E dar outra face não é esperar o momento, né? É o seguinte, eu não vou estocar comida, eu vou doar. Um monte de gente precisando aí, passando fome, tanta gente precisando de ajuda e eu ali estocando porque eu vou passar fome, né? Eu vou me precaver. Né? E pior, pensando em pegar em arma. Pra que eu pego em arma? Então eu estou me colocando na posição de matar outro ser. No momento que eu penso em colocar uma arma na mão, eu coloco que o meu ser é capaz de matar. Então seja qual motivo que for, né? Você incorporou, você encarnou nessa realidade. Olha o quanto tua mente está presa nesse tipo de realidade. E não vou falar que a gente cria. A gente não cria, a gente só sustenta. Essa realidade é criada por os controladores. Então eles estão usando a nossa energia para te enterrar cada vez mais. E o que eles querem, né, como eu falei, está chegando aquela onda que está fazendo com que todo mundo desperte. A gente está num momento que é difícil você tentar entender o que vai acontecer amanhã. Tudo pode acontecer. Né? Um tempo assim de realmente transformações. Pode não acontecer nada ou pode acontecer tudo. Né? O mundo acabar, pode. Né? Então pode vir um momento de ascensão. Essa energia ficar tão forte. Né? Então, como eu falei, estava falando ao começo, né? Essa onda vai trazer muita coisa de cima e vai trazer muita coisa de baixo. Principalmente promiscuidade, bandidagem, mentira. Então tá muito fácil você olhar, ver quem mente, quem é falso, quem é pessoas promíscuas. Né? E vai ter lados que vai se identificar com esse baixo, que é a maioria, que a gente vai ver, é a maioria. E isso está sendo jogado na mídia, isso está sendo vendido para as pessoas. Né? Só que se a gente ficar ali o tempo todo, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Né? É a mesma coisa da pessoa que está ali numa realidade reduzida, vendo o jornal criminalístico o dia inteiro. Né? A nossa realidade reduzida da dimensão, vamos por aqui, tudo isso aqui, 90% era coisa ruim. E às vezes passava alguma coisinha boa ali. Que algumas pessoas olhavam e falavam, vou buscar um pouquinho mais para despertar. Então quem está despertando vai pegar aquela coisinha boa que passou e vai buscar saber mais. Então olha lá, ó, a próxima informação que ela colocou são mais agora 56% boa e 50% ruim. Que ela procurou estudar aquilo, que ela comprou um livro e ocupou mais parte do tempo dela. Então ó, já encheu um pouquinho mais de coisa boa. Não é mais 5%, 1% boa e o resto ruim. É 20%. E ela foi trabalhando naquele despertar só colocando mais coisas boas. E aquelas coisas ruins, que era 95%, ficou agora 5% e 1%. E vai subindo. E vai chegar uma hora que vai ser tão pouquinho, né? Que basta ali um estalinho e aquilo some. Aquilo já deixa de incomodar, já deixa de existir. Né? Então, como que é um vídeo assim que eu falei da morte, isso de ter a percepção da morte, né, de dar a outra face, né? Então você se colocou numa realidade que vem alguém e tira a tua vida. Ah, mas eu não resisti. Então, esse não resistir aí é muito complexo. Pode ser considerado um suicídio, porque você tem sim a obrigação de preservar a tua vida. Né? Então, mas antes de eu resistir e atentar contra a outra vida, estar disposto a matar, eu tenho muitas opções. Né? E se você é aquele ser que dá outra face, que busca primeiro o reino dos céus e os demais virá
virá por consequência, né? Esqueci, ficar pelos céus e mais irás, né? O demais virá, né? Vem a tua segurança também. Então, se não for a tua hora, não vai acontecer. Ou você vai ter o intuito de como reagir àquilo, né? E a partir daí, você não, vamos supor que você vai reagir contra alguém que venha tentar com a sua vida. Você não vai reagir desde um ponto de vista de ódio. Eu te odeio porque você quer me matar, porque você quer roubar o que eu tenho. Não, você vai apenas defender a tua vida, os seus familiares. Né? Então é que nem o guerreiro antigo, o samurai real. Né? Que ele defendia, ele não odiava o inimigo. Né? O que chamava de inimigo. Reconhecia como outro ser, que tem os motivos dele para estar naquela ilusão. Né? E quando você tira a vida, não vou entrar muito nesse detalhe, né? Porque pode acontecer muitas coisas nisso daí. Mas o principal, né? Buscai primeiro os reinos dos céus, o demais vos virá em acréscimo, né? E dar outra face, que é a compreensão da morte. Né? A pessoa, mas eu vou dar outra face, né? Eu vou defender a minha honra. Que honra? Né? Eu não quero sentir dor. Então, se vier alguém contra mim, um provocador, claro, eu vou reagir. É natural. Agora, quanto mais elevado for um ser, mais ele vai colocar ali, ok, me leva. Que nem Jesus, né? Veio contra ele, deixa levar. Né? Sócrates ou Platão. Eu sei que um era discípulo do outro, um escrevia e o outro falava. Né? Mas um, que era o sábio mesmo, né? Que fizeram tomar cicuta, que eu acho que é Sócrates, ele sabia que ele ia ser preso e ia fazer ele tomar o veneno. Né? E ele aceitou isso. E tinha plano para ele fugir, os seguidores dele falaram, a gente tem plano, a gente pode subornar e tal, pode fazer um monte de coisa. E ele falou, pra quê? Né? E assim, ele passou todo esse conhecimento, né, para os discípulos deles, né, todo tal, ele sabia de morte, não existe nada e tal, tinha um conhecimento. E eu li o livro, né, pelo que eu dei para entender, que também, mesmo o sábio, eles têm uma certa ingenuidade, né, que ele acha que está ensinando, que as pessoas que estão ali estão aprendendo. Existe uma coisa muito interessante, né, do professor, do sábio que vem e ensina. Quando a pessoa está ali na presença do sábio, ela está envolvida na energia do sábio. Então não é só o conhecimento intelectual que ela está recebendo, ela está recebendo uma vibração, ela se coloca, ela amplia aquilo. Né? Então naquele momento ela pode entender tudo o que ele fala. Só que quando esse sábio se afasta e ela cai na vibração normal, ela esquece e começa a duvidar. Não é uma esquecimento e uma dúvida assim, não, tudo que falou é mentira. Não, ela pode até falar que acredita, mas não tem firmeza naquilo. Né? E o que aconteceu com o Sócrates é que quando ele realmente foi preso, né, que levaram ele, que era para tomar ali o veneno, né, que ele foi ali se despedir, ele olhou para os seguidores dele, estava todo mundo ali chorando, né, ele ficou espantado, ficou pasmo, né, o que mais? Né, e tudo aquilo que eu ensinei para vocês, né, e tipo assim, um momento de decepção, de que, nossa, não valeu de nada, né, então mais ou menos isso. Então ele ficou meio, né, o que passa, o que acontece? Então assim, são seres que não morrem, né, e o próprio ser tem esse conhecimento, tem esse sentimento, ok, meu corpo vai sair, né, eu tô vendo vários canais, que nem eu falei, antes a gente tinha uma tal mídia X para assistir, hoje você tem, né, você vai na internet, tem material espiritualista para você ver aí, né, é o que eu vejo, né, só relatos e só coisa interessante. E assim, né, a pessoa relatando ali um momento de EQM, né, que é quase morte, ela se via de 3 lugares ao mesmo tempo, né, para ver as nossas possibilidades, como que é a nossa consciência. Então ela via o corpo que estava morrendo e ela se sentia ali, né, fazendo o que ela estava fazendo, se via de um espaço desde o alto, né, esse relato eu já vi de muito mais pessoas, que se via do alto, e se via desde um ponto de vista mais afastado, como que se antes dela tomar tal ato, né, tipo assistindo tudo. Então na cabeça ela se via dos 3 lugares,
Se via desde o alto e sentia o que o do alto sentia, sentia o que o que ficou atrás sentia e sentia o que estava, digamos, ali, né, ali tipo, passando pela experiência também sentia. Então esse ser, ele já está fora, né? E esse também é um conhecimento que só deve ser incorporado porque quem já tem uma certa evolução, porque a pessoa vai ver que a morte não existe, então eu vou querer sair, então eu vou me matar, né? Esse sentimento de suicídio é um sentimento que está na Matrix. Por isso que muitas mortes acontecem por suicídio, porque tá na Matrix. Eles jogam medo, jogam a desespero, jogam tudo isso aí, né? Então, mesmo nas mentes mais despertas, vem esse sentimento, porque tá aí, faz parte, né? A gente canaliza isso, né? Só que você, quando você sai por fuga, você está alimentando essa realidade, então não consegue sair, né? A pessoa perde o corpo, fica mais, né, presa ainda, porque vê a besteira que fez, porque se ela for dominada por esse sentimento, sem o corpo ela vai ser dominada por outros sentimentos piores ainda, né? Que é o arrependimento, é o que fez, né? Então é muito pior, né? Então tem que tomar cuidado. Mas em outros mundos não. Nos outros mundos às vezes a gente pode falar que as pessoas deixam o mundo por suicídio, porque elas escolhem, tipo, já deu meu tempo aqui, tchau, né? Que nem o monge vai lá meditar, tchau, foi embora. Ele sabe a hora dele ir embora, mas ele não faz isso porque ele quer fugir do mundo, é porque já deu tempo. Não é o apego, né? E quando eu falo apego, se eu estou fugindo é porque eu estou apegado nessas situações que eu tenho medo, que eu temo que aconteça. Eu estou apegado nessas situações. As pessoas pensam, não estou apegado porque eu não quero evitar isso. Não, é apego. Você está focado naquilo, naquele tipo de realidade, né? Então isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito também. Eu acho que é isso, esse vídeo sobre morte, né? Deixa eu só tentar recapitular para ver se eu trouxe bem o que eu queria colocar. A questão principal é a expansão. Então, quanto mais você expandir, se você colocar ali, minha vida tá tudo isso aqui de informação, né? Eu tô aqui, conspiração, né? Terceira guerra, eu tô vendo tudo isso que está acontecendo no mundo agora, a minha vida, meu trabalho, tudo isso, só que agora eu tenho uma informação nova e eu vou só colocar essa informação nova daqui para frente, né? Que é a luz que está chegando, tal, né? Eu vou deixar de ver as conspirações, aquilo vai começar a tomar o quê? 50% agora é só informação nova. E se essa informação nova for quem você é, for o teu ser que está encarnando. Então isso não é só informação intelectual, como eu falei, é sentimento, é intuição, né? É o ser que vem antes do pensamento. Quando a gente pensa em falar alguma coisa, a gente sabe, né? Vamos supor, tudo que eu vim colocar nesse vídeo, eu sei, está, né? Só que para eu passar isso para mim mesmo, eu tenho que verbalizar, mesmo que seja mentalmente, o que eu vou falar. Então percebe como eu estou num plano bem abaixo do que realmente nós somos. Né? E nós temos esse plano que antecede o pensamento, o que você simplesmente sabe, né? E aí é uma questão do esquecimento. A gente coloca muito aqui, não, mas aqui a gente tem que saber a nossa vida passada, tem que lembrar tudo e coloca isso como regra. Isso é regra dentro dessa bolha, dessa matriz que a gente tem que saber tudo, a gente tem que conhecer tudo, a gente tem que se informar, ter um monte de conhecimento para gerar lucro para outros caras que, né, que vão nos escravizar. E não é assim no universo, eu não preciso ter o conhecimento de todo o cosmos o tempo todo, não. É que nem o meu HD, eu só coloco o que cabe lá, o que é importante, o que eu vou usar aqui. Você vai numa viagem, você pega só o que você vai usar naquela viagem. Então para cá eu vou trazer só o que vai ser necessário para usar aqui. E o resto? Está no universo, está no todo o que eu sou, o que eu já tenho acesso, porque você é um corpo expandido. Que nem aqui, ó. Não é só essa expansão, não é só aqui o teu corpo, né? Aqui é o teu corpo, vamos supor. Aí você expandiu, você vai para a sua aura, olha o tanto que ela é. Então ficou o seu corpo aqui no meio, está a aura tudo em volta, cheio de informação. Aí a aura, aí vem para o corpo mental, maior ainda, né? Só que meu corpo físico está aqui, então eu vou trazer só essa informação aqui, meu corpo mental está aqui. Então eu não vou trazer tudo isso aqui agora. E como eu acesso a informação que está fora do meu corpo mental, né? Eu tenho que procurar. Vamos supor, toda a informação que está no meu computador, eu tenho que procurar. Eu tenho uma ideia de onde está, mas não está ali toda hora que eu chegar e já ver. Eu tenho que caçar a informação. Que nem aqui. A gente vai. Só que como a gente caça aqui? Pela intuição,
pela busca, até chegar naquela informação, que é uma forma difícil porque você está encarnado. Agora, quando você está desencarnado, é uma busca mais rápida. A gente busca no tal a caixa, no todo. Eu não preciso ter aquela informação comigo o tempo todo. Agora eu vou descansar, então sai aquela informação. Mas eu não perco nada, não deixo de ser quem eu sou. Está tudo lá. Eu precisei, vou lá e pego. É a abundância. Não só a abundância de coisas que eu necessito para a manutenção do meu corpo físico, a abundância de sentimento, né, de amor, né, mas a abundância também do cosmo, de tudo que existe no cosmo. Quer um conhecimento? Eu vou lá e acesso aquilo. O que aquele ser está sentindo naquele mundo lá, que ele agitando de forma estranha? Eu vou lá e acesso aquilo. Né? Vamos supor, a mesma coisa aqui, vamos supor, está eu aqui tendo essa vida tal, né? Olha aquele carinha lá, tá falando em frente de uma máquina tal, né? E por tá aí se gesticulando, por que está fazendo aquilo? Estranho, né? Se esse ser já tem uma evolução tal, X, né? Ele tem essa capacidade, ele vem e me entra aqui, eu não vou nem perceber. Aí ele vai sentir tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou vendo, por que eu estou fazendo essas coisas, né? E falar, ok, agora eu entendi. Eu sei. Não preciso explicar tudo o que ele está fazendo, eu sei. Né? E nós temos essa capacidade. Que é você olhar para o outro e ser o outro. Tem aquela história lá do monge e o cientista. Né? Você pergunta para o cientista o que é uma árvore. Uma árvore é tronco e tem a folha e cresce da semente e faz fotossíntese e a cor verde é por causa do tal elemento e tal assim. E tem a madeira, porque é o tal elemento, e tem a fibra, tal, né? O cientista fala isso. E aí o monge, então monge, o que é árvore? O monge fala, eu, árvore. O que é esse eu, árvore? Ele olha para a árvore e sente o que é ser a árvore. Né? E nesses relatos que eu falei que eu vejo, né? Vi vários relatos também, das pessoas que olhavam para a montanha e se sentia ser a montanha. Olha para o mar, se sentia ser o mar. Né, o sentimento. É difícil para a gente racionalmente imaginar o que é isso. O tanto de informação que isso pode nos trazer. Ah, mas as pessoas pensam de informação para ganhar alguma coisa com ela. Vê a bolha que a gente está. Né? E nesse momento de despertar, você vê que muitas pessoas estão aí querendo ser Jesus, ser personalidades importantes. Por quê? A informação do que esses seres foram, dos personagens que eles foram, está aí. Então quando a pessoa acessa, né, acessou a informação de Jesus, ela pega e do nada começa a ir canalizar Jesus, fala, Jesus, estou canalizando, né, eu sou Jesus, eu fui Jesus na minha vida passada, eu fui não sei quem, eu fui não sei quem, de repente só acessou o arquivo, né, e você sentiu, você não acessou apenas mentalmente e viu, você acessou no sentimento, porque a pessoa é uma médium, ela é mais aberta, né, e de repente ela incorporou o personagem e pensa que é ele, né, então também a gente tem que ter maturidade, crescimento espiritual para conseguir separar, porque eu estou aqui, eu sei que nós somos o todo, mas eu sou um indivíduo e você é outro indivíduo. E isso cria a nossa história, isso cria a realidade. Isso que deixa as coisas interessantes, né? Que propicia existir a própria realidade. Né? Pontos de vista diferentes. Né? Mas quando eu não consigo separar essa barreira, não tenho, tipo, um bloqueio mental, digamos assim, para bloquear, né? Na hora que vem a outra informação, opa, bloqueei, agora eu sei que o outro eu. Né? Então eu sei que Jesus, por máximo que você sinta a vibração, né, o que ele fez, viveu, tal, né, e até o conceito dele, você, não, mas eu não, é outro ser. Eu acessei a informação. Não apenas intelectual, mas sentimental, tudo mais. Né? Então dessa forma a gente vai acessando informações desses seres que vêm nos passando informação. Não só a informação, mas o sentimento, a vibração. Né? Então assim, é muito complexo tudo isso. Né? E quando você incorpora tudo isso, para onde foi a morte? Né? A morte, a única coisa que... A morte é a ignorância. É quando você não está desperto. Quando a pessoa ali está apagada e... Né, e aí? Que nem a gente não é como se estivesse apagado, mas você está apagado numa realidade totalmente absurda acreditando ser aquilo. Então isso seria a morte. Tem outra coisa também. Esse vídeo foi mais para falar sobre a morte, né?
Mas assim, ok. Com todo esse conhecimento, né, você deixa de acreditar em morte. Então já você percebe que não existe morte para você. Né? Ah, então já que não existe morte, então eu posso passar para outro lado que. Então eu falei, onde eu falei, né? Cuidado com esse impulso de fuga, né? Essa programação de fuga, de querer fugir da realidade. Aceita onde você está. Né? Você está onde o teu ser, o teu eu sou te colocou aí. Então, quanto mais em paz você estiver com isso, com as suas experiências, né, mais o eu sou você é. Então você tranquiliza, limpa essa informação que estão tentando jogar para você, né, seja jornal criminalístico, seja jornal conspiracionismo. Não, é verdade? Está acontecendo? Tá. Tá tendo guerra lá, mas tá te afetando. Ah, mas os preços estão altos porque é o mínimo. Né? Então, não se prenda a essa realidade. Fica aberto para quem você é. Preste atenção em quem você é. Esteja no agora. A tal exercício que a gente pode fazer que é respiração consciente. Estou respirando, né? Consciente da tua respiração que te mantém no agora e mais perceptível de tu mesmo. Mais aberto para ser quem você é. Então, assim, a gente começa essa ideia de morte começa a desaparecer. E essa ideia de morte desaparecendo, como eu falei, né, eu gostaria de frisar que as pessoas entendessem bastante isso mesmo, incorporassem, né, que eu, para uma alma que está aqui do meu lado, né, vamos supor, eu acredito que tem almas aqui do nosso lado, não só vendo você como está vendo aqui, mas muita gente também assistindo. Né? E não só vendo a parte intelectual, mas vendo a parte sentimental. Né? Sente mais ainda as pessoas que estão do outro lado. Para a gente ter ciência disso. Né? Que se no caso houver necessidade de alguma alma se materializar e falar com você, falar comigo, eu não vou mais me assustar e falar, não, ok, é uma alma. Né? Eu vou me assustar, por exemplo, eu estou no quarto sozinho, aparece alguém e fala, de onde isso veio? Então tem esse susto inicial, até que você entenda o que está acontecendo. Ah, é uma alma. Então, ok, opa. Né? Como que é o primeiro contato, né? A gente fica meio... Só que a gente tem que estar pronto para isso. Né? A gente tem que estar pronto. Se existe vida assim, em outros mundos, é a coisa mais natural. Vamos supor, digamos que desça uma nave, você está ali num lugar que você for fazer uma vigília, desça uma nave, o ser, e aí, vamos ir embora. Não tem que ser conversar com a gente também, né? Vamos... para que o ser vai descer uma nave e conversar com você? Eles podem materializar no lugar que você está, que é muito mais fácil, só que aí vai te assustar muito mais. Né? Claramente vai te assustar menos se você for fazer uma vigília e esse ser vir e aparecer. Então você meio que já se preparou para aquilo. Mas se você já compreendeu essa ideia de que não existe morte, que não existe outro lado, né? Que um ser ele pode ficar denso, pode ficar sutil, ir para a quarta dimensão, né? Que são as almas, e que não existe morte que separa. Não é porque o outro está morto que você está vivo. Não existe isso. Você está no corpo, o outro não. Né? Amanhã você não vai estar no corpo, o outro vai estar. E isso, né? Não te torna mais vivo ou menos morto. Menos morto. Né? Porque quem está no corpo, você vai olhar e fala, ixi, a pessoa não sabe, não tem nem como falar com ela porque não ouve mais, ó. Virou um personagem. Né? De repente pensou alguém que você conhece, aí vai no mundo lá e vira o personagem daquele mundo. Bota ali umas cores, né, veste ali uma camiseta com as cores e acha que é aquilo. E você vai falar com a pessoa, mas não tem nem ponto de acesso para entrar, para falar com a pessoa. Então quem é que está morto? É a mente que morre. Porém, né, nós, como eu falei, nós estamos muito além disso. Por máximo que uma pessoa se enterre numa realidade, chega um momento que aquilo brota. Né, a matéria, ela, como dizer, é efêmera, dura pouco. Seja a matéria que compõe os nossos corpos, a matéria física desse mundo, ou seja a matéria que compõe os nossos corpos emocionais, que são mais sutis, e até o meu corpo mental, porque para essa informação tá correndo, ela está usando algum tipo de matéria. Né? E a matéria é efêmera. Ah, mas aí eu perco até a matéria mental, então eu sumo, não deixo de ser nada. Aí você pensa, antes da ideia virar ideia, antes do pensamento virar pensamento, de onde ele veio? De um ponto mais sutil ainda. É isso que somos. Não é isso ainda. Nós estamos bem além. Antes da ideia virar ideia, né, a gente é. E antes desse a gente também é.
E é deste ponto que nós nos expressamos. Como eu falei já em vídeos anteriores, se pega seu computador agora e deleta tudo, dá o pau, né, apaga tudo, aí você vai lá e formata, em pouco tempo ele vai estar com as mesmas informações, igualzinho, mesma configuração do que está agora. E às vezes é um pouco melhor, porque você faz uma limpeza, coloca, atualiza. Né? Eu falo isso porque eu já fiz várias vezes. Meu computador ele continua com o mesmo plano de fundo, e as mesmas informações, a mesma organização de pasta, às vezes um pouquinho mais bagunçado, não, informações novas não. Né? Ou seja, melhora. E a gente faz isso com a gente. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham, né, gostado, entendido, né? Frisar essa questão da morte, principalmente essa morte que nos impõe, que é a informação que nos prende, né, que vem algo. É importante você saber o que está acontecendo. É importante saber que vai fazer frio, que vai chover, que você leva um guarda-chuva, né? Mas toma cuidado com aquela informação que eu não posso fazer nada a respeito. Eu não posso parar a guerra. Eu não posso parar a fraudemia. Eu não posso parar. Então eu vou olhar e falei, ok, isso está acontecendo, mas eu não vou ficar o tempo todo vidado naquilo e tentando convencer Deus e o mundo que aquilo é falso, né, que a tal pessoa deve ou não fazer isso. Por mais que você goste das pessoas, você tem que entender que cada pessoa está vivendo na sua bolha, na sua realidade. Né? E quem é grama, se você está aqui, você é um pinheiro, ela não vai te ouvir. Ela vai olhar para você e vai falar aquela grama toda estranha ali, ó. Ela não vai nem ver a sua altura. Aquela grama toda estranha, toda esquisita, parece que tá, né, tá velha, entendeu? Ela vai ver um problema. Então, assim, até para comunicar com as pessoas, a gente tem que, né, ter uma certa cautela. Agora, por que eu quero comunicar com a pessoa? Então, assim, porque eu tenho um ego que enxerga uma posse, que enxerga um querer, que tenta impor a própria vontade. Então a gente começa a ver isso, e todos esses desejos que nós temos também foi colocado pelo meio, pelaquela realidade. Então eu tenho que me expandir, vou tentar ver a coisa como um todo, né? E ali, desde esse ponto de vista mais afastado, que você vê a coisa como um todo, você vai conseguir tomar uma decisão melhor, né? E primeiramente você vai pensar, devo tomar tal decisão, né? E ver o que a gente sente a respeito. E qual decisão? Como que eu posso ajudar nessa situação? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, sugestões para vídeos, e-mail ou aí nos comentários vocês podem deixar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.